Em um mundo dominado pela ilusão, o poder não vai para os mais talentosos, mas para os mais convincentes. Você pode ser dotado nobre, até mesmo sábio. Mas se não agir como o melhor, será tratado como o pior. Hoje, resolvemos o problema da autoanulação. Hoje você vai aprender a andar como um rei, mesmo que a coroa ainda esteja invisível. Deixe-me te fazer uma pergunta não como amigo, mas como estrategista. Quando você entra em uma sala, o que as pessoas veem? Elas veem um homem de valor, uma presença a ser respeitada, ou não veem nada? Aqui está uma verdade brutal. As pessoas não veem quem você realmente é, elas veem o que você projeta. Você pode ser brilhante, competente e gentil, mas se sua presença não impõe respeito, ela será ignorada. Se sua postura não fala, suas palavras são desprezadas. E se sua energia não intimida, sua inteligência será desperdiçada. Este mundo não funciona com base na verdade, funciona com base na ilusão. E essa ilusão, sua imagem, é a espada pela qual você ou sobe ao poder ou permanece invisível. O homem que entende isso não implora por respeito. Ele parte do princípio que já o merece. Ele não entra numa sala esperando ser amado. Ele entra como se possuísse o ar que os outros respiram. E mais tragicamente, mesmo que ele não mereça essa confiança, ele a recebe. Essa é a doença da percepção. Não é justo, não recompensa a virtude, recompensa o teatro. Você já viu isso, não é? O homem medíocre que anda como um rei, o tolo barulhento que se torna líder, o charmoso impostor que conquista a lealdade. E enquanto isso, o gênio silencioso está sentado no canto, esperando ser notado, supondo que o mundo é justo. Não é. A percepção é poder porque a percepção é a realidade. As pessoas não investigam fundo, elas acreditam no que veem. Se você se comporta como se fosse poderoso, elas te tratarão como tal. Se agir inseguro, mesmo que por um segundo, elas sentirão sua fraqueza e te devorarão. O poder não é apenas conquistado, ele é atuado. O homem que caminha devagar, fala seletivamente e mantém o contato visual sem medo. Ele é confundido com um mestre, mesmo que seja apenas um aprendiz. Por quê? Porque seguimos instintivamente os sinais de dominância. Estamos programados para isso. Ainda somos animais, cobertos por ternos e telas, fingindo que somos racionais. Você pode pensar, mas e se eu fingir? E se eu não estiver realmente confiante? Ótimo! É assim que cada império começa. O ato é o começo da transformação. Quando você se comporta como se fosse o melhor, quando se move como um líder, quando fala como um homem que não pode ser contestado, as pessoas reagem não à sua verdade, mas à sua performance. E a cada reação, sua ilusão se torna real. Os maiores homens da história entenderam isso. Júlio César não apenas conquistou a Gália, ele parecia um homem destinado a governar Roma. Napoleão não era alto, mas se impunha como um gigante. Até Maquiavel, que não era nobre de nascimento, quando escrevia, os reis o ouviam. Por quê? Porque ele escrevia com uma voz de comando. Então, quando você entrar em uma sala, pare de se encolher. Quando falar, não suavize suas palavras. Quando olhar para os outros, não os veja de baixo para cima. Olhe através deles. Existem regras de dominância inscritas na psique humana, e aqueles que as conhecem jogam o jogo das sombras. Os que não conhecem se tornam peões. A mentira que você apresenta, se bem construída, se torna uma verdade com o tempo. As pessoas começarão a repeti-la. Dirão:
Ele é afiado, ele é decisivo, deve saber algo que nós não sabemos, e vão te tratar melhor do que você merece, até que, eventualmente, você mereça. Você é o que projeta. Essa é a dura lei da percepção. E se você rejeitar essa lei, se insistir em ser autêntico, se exigir que as pessoas vejam sua bondade interior, sua nobreza silenciosa, suas intenções humildes, você será ignorado, superado e dominado por aqueles que nunca aprenderam o que você sabe. Porque eles aprenderam algo mais poderoso, não como ser, mas como parecer, não como ganhar, mas como comandar, não como esperar pela coroa, mas como usá-la antes mesmo de recebê-la. E assim, você deve aprender o jogo, não amanhã, não quando se sentir preparado. Agora, você quer que eu continue com o Kino 2? A confiança é uma arma nesse estilo que vamos seguir. Há uma razão pela qual o mundo se curva ao homem confiante, mesmo quando ele não tem nada a oferecer. Porque a confiança não é uma característica, é uma arma. E na guerra pelo poder, aqueles que sabem manejá-la vencem, enquanto os hesitantes, os incertos e os que pensam demais são silenciosamente apagados da história. As pessoas não seguem a competência, elas seguem a certeza. O homem que fala com confiança mesmo quando está errado, quase sempre derrotará o homem que hesita, mesmo quando está certo. Entende o que isso significa? Isso significa que você pode ser menos qualificado, menos inteligente e menos habilidoso. Mas se você agir com uma crença inabalável em si mesmo, a multidão vai segui-lo. E a parte assustadora, a multidão irá defendê-lo. Eles justificarão seus erros. Eles reescreverão a história para proteger sua crença na sua superioridade. Porque, uma vez que alguém aceita que você é forte, ele lutará para preservar essa ilusão para seu próprio equilíbrio psicológico. A confiança é uma espécie de hipnose. Quando é absoluta, ela se sobrepõe à lógica. É por isso que tantos grandes enganadores chegam ao poder. É por isso que aqueles que não têm nada além do ego, muitas vezes lideram, enquanto os talentosos servem em silêncio. Você já viu isso? O tolo excessivamente confiante que entra em cada sala como se fosse o dono. Ele chama a atenção. Ele consegue o negócio. Ele recebe o respeito que você conquistou, mas nunca reivindicou. E você se pergunta por quê. Você se pergunta por que continua perdendo para homens mais fracos. É porque eles não esperam ser validados. Eles se validam e todos os outros se ajustam à ilusão. A confiança deve ser baseada em fatos. Deve estar enraizada na realidade. Você agirá com confiança depois de conquistar esse direito. Mas não é assim que o poder funciona. O poder não recompensa quem espera, recompensa quem assume. Quando você hesita, as pessoas não acham que você é cauteloso. Elas pensam que você é fraco. Quando você duvida de si mesmo, as pessoas não admiram sua humildade, elas percebem que você é presa. E quando você se submete, pede desculpas ou se rebaixa para evitar ofender, elas não respeitarão sua cortesia. Elas testarão seus limites até não sobrar nada de você. A confiança é um sinal. Ela diz: eu sou dominante, eu não temo as consequências, eu pertenço acima de você. E esse sinal, quando transmitido com convicção suficiente, desencadeia submissão em quem o recebe. O ser humano é programado para se submeter à força, não à força real, mas à sua aparência. E nada parece mais forte do que uma confiança inabalável. Você deve começar a enxergar a confiança como um general vê uma espada. Não é decorativa, não é ornamental. É uma ferramenta tática para a conquista. Sem ela, você perde batalhas antes mesmo de começar.
Com ela, você ganha batalhas que não deveria lutar. E não, confiança não é sobre ser alto, é sobre presença. Não se trata de arrogância, trata-se de certeza. É sobre entrar numa situação já convencido do resultado e fazer os outros acreditarem nisso também. Quando você fala, fale como alguém cuja palavra é lei. Quando você se move, mova-se como se o chão devesse tributo a você. Quando você faz contato visual, nunca desvie o olhar primeiro. Não são jogos, são rituais de guerra psicológica, porque cada encontro é uma negociação de status. E se você não afirmar sua posição, alguém o fará por você, e você não vai gostar de onde eles o colocam. Deixe que os outros percam tempo se provando para você. Você age como se não tivesse nada a provar, porque não tem. Não se comporte de outra forma. A ilusão fará o trabalho pesado. A postura venderá a imagem, e a imagem se tornará a verdade. O campo de batalha não é justo, mas é previsível. As pessoas querem seguir alguém que pareça saber para onde está indo. Elas desejam estar perto da certeza. Elas querem se sentir seguras na crença de outra pessoa. E se ninguém mais oferecer essa certeza, você deve fazê-lo. Mesmo que esteja inseguro, mesmo que tenha medo, mesmo que esteja improvisando a cada momento, você não deve mostrar isso. Você nunca deve mostrar, porque assim que o fizer, o feitiço se quebra e os lobos começam a cercar. Deixe-me contar um segredo que a maioria dos homens nunca aprende. O mundo não sabe a verdade sobre você. E o pior é que não se importa. Ele sabe o que você mostra. Ele acredita no que você repete. Ele aceita o que você insinua até que se torne lei. A reputação não nasce de fatos, nasce da repetição, da performance, da disciplina implacável de apresentar uma versão de si mesmo de maneira tão consistente que os outros não têm escolha a não ser acreditar. Se você não disser ao mundo quem você é, alguém o fará. E eu prometo, eles irão defini-lo para se encaixar na história deles, não na sua. Este é o jogo que todo homem poderoso joga. Ele cria uma história. Ele controla a imagem. Ele diz ao mundo quem é antes que o mundo decida por si mesmo. E uma vez que essa imagem está estabelecida, é quase impossível desfazê-la, porque a maioria das pessoas é mentalmente preguiçosa, não investigam, não analisam, elas assumem. E assim o mundo pelo qual você transita, essa sociedade, essas redes, esses círculos de poder, não estão avaliando sua essência, eles estão respondendo à sua marca. Você pode ser disciplinado, mas se não demonstrar isso, você é fraco. Você pode ser inteligente, mas se não mostrar isso, você é ignorado. Você pode ter potencial, mas se não chamar atenção, a mediocridade de outra pessoa ofuscará seu gênio. Seu valor não está no que você carrega internamente. Está no que você sinaliza. Esse sinal deve ser intencional, implacável, alto quando necessário, silencioso quando for mais vantajoso, mas nunca deixado ao acaso. Pense em todo homem poderoso que você admira. O que você realmente sabe sobre ele? Não muito. O que você admira é a ilusão, a narrativa cuidadosamente mantida, a percepção. Ele disse ao mundo: eu sou um visionário, e assim se tornou um. Ele disse ao mundo: eu sou inevitável, e assim foi. Ele disse ao mundo: eu sou intocável. E fosse ele ou não, ninguém ousou testar isso. Isso não é engano, é design. Você não precisa mentir, mas precisa editar. Apague os perigos de si mesmo que não têm valor estratégico. Você deve amplificar os traços que comandam respeito. E deve repetir sua imagem até que ela se fixe na mente de todos que o conhecem.
Nunca dê ao mundo a imagem completa. Dê a eles a versão que assegura sua posição. O político sorri, o general se mantém ereto, e o rei nunca hesita. É teatro, mas um teatro respaldado pela intenção. E esse teatro faz leis, move exércitos e molda a história. Você deve aprender a criar seu mito. Você deve construir um personagem tão claro, tão afiado, tão indiscutivelmente dominante, que os outros possam se formar ao seu redor. E você nunca deve trair o mito, porque se o fizer, eles lembrarão de sua fraqueza para sempre. Entenda isso. As pessoas não seguem o homem que descobre as coisas. Elas seguem o homem que já age como se soubesse. Elas não servem ao homem que duvida de si mesmo, mesmo que essa dúvida seja sábia. Elas servem ao homem que fala com convicção, mesmo que ele esteja errado. Elas não temem o homem que mostra vulnerabilidade muito cedo. Elas temem o homem que não revela nada e deixa os outros imaginarem do que ele é capaz. Esse é o poder. Deixar os outros preencherem as lacunas com medo ou ambição, enquanto você diz muito pouco. Mas aqui está a armadilha. A maioria dos homens tenta conquistar reconhecimento antes de se declarar. Eles esperam por evidências, por confirmação, por permissão. Mas o poder não reconhece a humildade. Ele recompensa aqueles que reivindicam seu espaço antes que alguém o ofereça. Você não espera ser visto como o melhor. Você diz ao mundo que é. Você se movimenta como se fosse. Você treina seu corpo, seu tom, sua energia para comunicar isso antes que suas palavras o façam. E quando as pessoas começam a repetir isso, quando dizem, ele é inteligente, ele é diferente, ele é um líder, elas não estão mais descrevendo você, estão repetindo o que você ensinou a elas a acreditar. Essa é a cruel realidade. Você não está lutando para ser seu melhor eu. Você está lutando para ser percebido como a melhor versão de si mesmo, e aqueles que entendem esse jogo cedo dominam, porque o mundo não está esperando pela verdade, ele está esperando por certeza, e a certeza, repetida vezes suficientes, se torna história. Há uma lei acima de todas as outras, uma força tão sutil, tão silenciosa, e, no entanto, tão absoluta que molda a vida de reis e mendigos. A suposição. Não é sorte, não é habilidade, nem mesmo inteligência. É suposição. O homem que supõe que é poderoso começa a agir como se fosse. O homem que supõe que é irrelevante começa a desaparecer e ouve a dura verdade. O mundo vai te tratar exatamente da maneira que você acredita que deve ser tratado. Porque você não se torna o que é verdade, você se torna o que aceita. Cada ação que você toma, como você caminha, como você fala, como você se envolve, radia de uma suposição central. E essa suposição escreve seu destino. O homem que supõe que está abaixo dos outros entra em cada sala pedindo permissão para existir. Ele olha para baixo. Ele se desculpa por ocupar espaço. Ele fala com cuidado para não ofender. E o que o mundo vê? Vê alguém que deve ser ignorado. Eles refletem suas próprias crenças, não porque isso seja verdade, mas porque ele as transmite. Sua postura diz a eles, eu não sou uma ameaça. Seu silêncio diz a eles, você está acima de mim. Sua dúvida se torna um sinal e o mundo acredita nele. E assim, ele é pisoteado, não porque os outros são cruéis, mas porque ele permitiu isso através de sua própria suposição. Mas há outro tipo de homem. Ele supõe que é a coisa mais perigosa na sala. Ele supõe que suas ideias importam. Ele supõe que os outros são atraídos pela sua presença. E a partir dessa suposição, ele se move de maneira diferente. Ele fala com autoridade. Ele olha as pessoas nos olhos. Ele ocupa espaço sem hesitação. E aqui está a parte assustadora. As pessoas começam a tratá-lo de acordo, porque mais uma vez, o mundo não olha para você.
Ele reflete quem você é, e a suposição é o roteiro do qual ele lê. Por que você acha que alguns homens sobem, mesmo quando não oferecem nada de substancial? Por que você acha que as pessoas seguem líderes que carecem de experiência, habilidade ou sabedoria? Porque a confiança não é baseada em evidências. Ela nasce da crença. E a crença, quando repetida o suficiente, se torna realidade, tanto interna quanto externamente. Você deve estar se perguntando agora: quais suposições você está carregando? Você assume que as pessoas não se interessam pelo que você tem a dizer, que você não merece atenção, que deve esperar sua vez, conquistar esse direito e permanecer no seu lugar? Esses pensamentos não ficam silenciosos no fundo da sua mente. Eles te guiam, te definem, te aprisionam. E o pior de tudo é que eles são autossabotadores. O homem que assume que vai perder, muitas vezes perde, porque age para evitar o fracasso, não para vencer. Mas aquele que assume a vitória antes mesmo do jogo começar age sem hesitação. Ele arrisca o que os outros evitam, fala quando os outros se calam. E lenta e inevitavelmente, o mundo começa a aceitar sua suposição como verdade. Você não precisa de permissão para agir com poder. Você age com poder e a permissão vem depois. Você não espera que as pessoas reconheçam seu valor. Você se comporta como se seu valor já fosse evidente. E a chave não é arrogância, mas convicção. Convicção no seu direito de ser ouvido, convicção na sua presença, convicção no seu destino, independente de onde você esteja hoje. Essa é a diferença entre quem governa e quem é governado. Quem governa não espera provas. Ele decide quem é, e o mundo responde. Sua identidade não está à espera de ser descoberta, está esperando para ser declarada. Cada vez que você entra em uma sala, fala, hesita ou se mantém firme, você envia uma mensagem. E essa mensagem vem diretamente das suas suposições. Então a pergunta é: que suposições você está fazendo agora? Que as pessoas não te respeitam, que o sucesso é para os outros, que você não está pronto? Então, você está certo, porque já começou a agir dessa forma. Mas se você assumir que é o melhor, que está destinado a liderar, se você assumir que o poder é seu, não depois, mas agora, então algo começa a mudar. Sua voz se fortalece, sua postura se firma e seus olhos param de buscar aprovação. As pessoas sentem isso, não porque conheçam sua história, mas porque sentem sua certeza. E em um mundo cheio de incertezas, a certeza se torna magnética, dominante e imparável. Você não se torna poderoso por acaso. Você se torna poderoso ao acreditar nisso muito antes de qualquer outra pessoa. E essa crença, usada como uma armadura, torna você intocável. Você queria saber por que o mundo te ignora, por que as pessoas te ignoram, por que o poder parece escorregar pelos seus dedos, mesmo quando você trabalha duro, segue as regras e demonstra bondade. A verdade é dura. O mundo não responde ao esforço, ele responde à presença, ele responde à certeza. Ele responde à crença sustentada pela força. E agora você entende. Haja como se você fosse o melhor. Não porque precisa provar isso, mas porque ninguém vai acreditar até que você acredite. Comporte-se como se ninguém fosse melhor do que você. Não para diminuir os outros, mas para exigir o respeito que sempre mereceu. Acabe com a doença da dúvida. Assuma o seu poder. Use sua confiança como uma coroa e mova-se como alguém que sabe que o jogo é dele. Porque quando você parar de pedir permissões, quando você parar de se desculpar por existir e quando você parar de esperar para ser suficiente, é aí que o mundo começa a se curvar. Não porque você exigiu, mas porque você incorporou isso.
O poder não é concedido, ele é tomado, e quem se atreve a tomá-lo, governa. Então, eu te pergunto uma vez, e apenas uma vez, quem você vai ser assim que este vídeo acabar? A versão que espera, hesita e fica na dúvida, ou a versão que age como se já fosse o melhor, porque sabe que não há ninguém melhor? A resposta decide tudo.